Comentários, tava na verdade malhando, terminei de malhar, fui ver comentário aqui no Instagram sobre um post que eu falei sobre Asperger, explicando sobre a questão do Hans Asperger, né, que tá muito, o nome dele tá muito associado ao regime nazista. Então, fiz essa explicação no post e aí as pessoas começaram a questionar. Por que raios mudar? Deixa lá, enfim, explicar para vocês o que o DSM-5 trouxe. Em 2013, o DSM ele juntou várias síndromes, transtornos e colocou tudo dentro do transtorno do espectro autista, né? E isso daí ajudou muitos avanços em questão de pesquisa, em questão de políticas públicas. Por quê? Para quem não sabe, eu fui diagnosticada Asperger quando eu tinha 15 anos. Gente, quase ninguém sabia o que era Asperger. Poucas pessoas eram diagnosticadas, ainda por cima mulheres, pouquíssimas mulheres ainda eram diagnosticadas. Então, porque poucos profissionais entendiam sobre isso, pouquíssimos profissionais entendiam sobre o que é Asperger. Então, o diagnóstico era muito difícil. E aí, vamos falar sobre intervenção? Intervenção era muito mais difícil ainda, você achar uma pessoa que entendesse sobre análise do comportamento, por exemplo, no Brasil, raríssimas pessoas entendiam. Então, assim, tudo isso deixava tudo mais complexo, né, lá na minha época, né, mais de 20 anos atrás. E aí, em 2013, juntou tudo e mais pessoas resolveram estudar sobre o autismo. Se tem mais gente, nesse transtorno, né? Na época estava ali com um dado, eu acho que era a cada 100 pessoas um autista. Eu acho que em 2013 era mais ou menos essa estatística. Aí começou a se focar mais sobre o autismo, né? Bora estudar mais sobre o autismo, bora entender mais sobre o autismo. Tem um público grande, então mais profissionais, mais pesquisas, com isso mais políticas públicas e mais incentivos, né? Afinal, é uma parcela grande. E aí a gente foi entendendo mais sobre o autismo, sobre certas peculiaridades, foi entendendo sobre a diferença entre o autismo, entre mulheres e homens, autistas, que essa questão, né, das comorbidades associadas, entender sobre como é que essa comorbidade essas comorbidades estão relacionadas ao autismo. E a gente teve uma pesquisa recente, 2019, que nos trouxe que numa amostra de 658 indivíduos, 66% tinha duas comorbidades, pelo menos duas comorbidades associadas, sendo que 81% tinha TDAH, por exemplo. Então a gente vê que existe um alto índice de pessoas com TDAH, por exemplo. E aí a gente já sabe que isso tem muita relação com as bases genéticas, que foi outro ganho que nós tivemos por conta de juntar tudo dentro do mesmo espectro, né? E aí, quando a gente vai falar sobre nível 1, nível 2, nível 3, nós estamos falando sobre suporte, o quanto esse indivíduo precisa de suporte para ter uma vida plena, para ter uma vida que não te cause tanto transtorno. Então, o que vem a ser isso? Por exemplo, meu filho precisa de muito suporte. O Aquiles, apesar de falar algumas palavrinhas, ele fala, mas ele precisa de uma ajuda, ele chega a precisar de ajuda na boquinha dele, porque uma das comorbidades, ele tem apraxia de fala, ele tem transtorno relacionado à fala. Então, isso dificulta ainda mais. Eu, por exemplo, eu sou uma autista nível 1 de suporte, então eu preciso de suporte, mas para questões sociais, por conta da minha rigidez, eu de vez em quando sempre, né, eu tenho questões com a minha inflexibilidade, então é nesse sentido que eu preciso de suporte. Então, feito isso, tirar o nome Asperger foi um ganho grande no sentido que a gente tirou essa questão relacionada, né, um homem que está intimamente ligado ao regime nazista, o nome dele está muito ligado ao regime nazista, então tirar o nome Asperger foi um ganho nesse sentido.
em outro sentido, foi que juntando tudo isso no transtorno do espectro autista, nós ganhamos em muitas pesquisas, mais profissionais capacitados, então foi um ganho muito grande. Talvez em algum momento isso, em algum outro DSM, em algum outro momento à frente, isso possa se separar. Se discute muito que o próximo DSM vai ter uma diferenciação entre mulheres e homens. Então, por exemplo, vai falar sobre o diagnóstico em mulheres, vai ser diferente do diagnóstico em homens, por exemplo, os critérios, né? Então, assim, tem muito que se discutir, mas hoje o que nós temos, que é o que importa, é o DSM-5, que dá base, né, para os médicos conseguirem. Existem outros instrumentos, mas o DSM é um instrumento muito antigo, é um DSM, a gente está na 5ª versão, e para vocês terem noção, quando o autismo entrou no DSM, se eu bem me lembro, foi em 58, que na nomenclatura autismo foi no DSM-3, que antes era considerado como esquizofrenia. A gente sabe que desde lá da década de 50, sabe que não tem nada sobre relacionado à esquizofrenia, é uma coisa totalmente separada, é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? O Kanner, ele trouxe... Kanner não, tô confundindo. Deu um branco agora o nome, tô confundindo com o ganhador do Prêmio Nobel. Foi Kanner? Espera, deu um branco agora o mesmo nome do moço? Do pesquisador? Mas enfim, ele trouxe a nomenclatura sobre o autismo, né? E aí, a partir de 58... se eu me lembro, de 58, o autismo separou. E sabe qual é a parte mais interessante disso? Que no momento que se teve a nomenclatura sobre autismo, nos Estados Unidos, foi divulgado, na década de 50, que estava tendo um modismo do autismo, que agora todo médico estava saindo e diagnosticando autismo. E simplesmente porque a nomenclatura separou, então começou a ter mais autistas, lógico, né? E aí, com o DSM-5, nós vivenciamos isso também, que foi justamente essa questão do boom dos diagnósticos, porque virou o transtorno do espectro autista, e nós juntamos vários transtornos que são semelhantes em várias características e trouxe isso. Então é isso que eu queria trazer para vocês, a importância do Asperger, né? Esse nome ter sumido e ter juntado. Então, quem foi diagnosticado com síndrome de Asperger, possivelmente no DSM-5 é considerado um autista nível 1. Apesar que o que a gente tem que entender é que esses níveis são níveis de suporte, e se a pessoa não teve um suporte adequado, ela pode transitar sim entre os níveis. Então, uma criança, digamos que uma criança ali de 8, 9 anos foi diagnosticada com síndrome de Asperger lá, sabe, junto comigo, lá na década de 90. Foi lá diagnosticado na década de 90 com isso. Só que não recebeu intervenção de forma adequada, enfim. E aí o que aconteceu foi que esse indivíduo não teve não teve intervenção, e com isso precisa hoje de mais suporte. Amiga, tem uma pergunta muito importante. Pode perguntar, aproveite que agora é a hora de perguntar. Quando eu fechar a live aí já era. Aí vai ter que mandar no direct. Pode mandar aí, disserte aí sua dúvida, mas disserte rápido, que eu tenho que tomar banho. Eu tava malhando agora. Aproveitei que o menino dormiu, fiz meu exercíciozinho, pulei aqui no meu jump. Você manda, só que aí a gente só fala uma coisa, que assim, eu recebo muito direct. Então, e assim, eu vou fechar a live e vou tomar meu rumo. Aí eu costumo abrir os directs, mas eu não prometo que eu vou ver na hora, porque é muito, gente, muito. Tem hora que eu... Sobre remédio... tá. Nossa, eu não falo sobre remédio. Eu não falo. Nem pergunte pra mim sobre remédio. Eu não falo porque não cabe a mim. Eu não posso prescrever porque eu não sou médica, logo eu não posso tratar. Então,
eu posso até ter minhas opiniões sobre isso, mas eu acho, eu aconselho você procurar médicos. Quem fala muito sobre isso, muito, é o Dr. Gustavo Holanda. Ele sempre fala bastante sobre isso, inclusive ele teve uma série de posts, de lives só sobre o assunto. Tem um vídeo muito bacana do Dr. Paulo Liberalesso também, da doutora Adriana Cunha, a doutora Ellen Siqueira, a doutora Ellen Manfrim. Você procura, mas assim, os que eu já vi falar especificamente sobre isso, que você vai achar material, é o Dr. Gustavo Holanda e o Dr. Paulo Liberalesso. São dois que você vai conseguir achar material, mas eu não falo sobre remédio, tá? Eu não falo porque a minha formação, gente, para quem não sabe, eu sou engenheira. Eu sou engenheira de formação, só que eu sou apaixonada por análise do comportamento. Eu sou apaixonada por análise do comportamento. Eu tenho estudado todo dia eu estudo sobre autismo. Eu leio quase um artigo por dia sobre autismo. Quando eu tô numa semana ruim, eu leio pelo menos um artigo sobre autismo, apesar que hoje eu não li sobre autismo. Hoje eu li um artigo que foi muito legal, sobre relações complexas, cognitivas complexas em idosos saudáveis. E aí eu achei tão interessante trazendo sobre essa questão de nível de suporte para idosos, mesmo que esses idosos eles sejam saudáveis, eles precisam de suporte por conta dessas relações cognitivas. Então é isso. Mas a gente tem que entender a função do comportamento, gente. Porque assim, tem aspectos sensoriais, tem aspectos que são... Gente, a gente sai de casa, quem é autista, é muito estímulo, é muito estímulo. Ó, a Ju! Gente, a Ju a gente divide muito. A Ju, ela também é autista, ela é uma mulher autista. E aí tem essa questão que nós, por exemplo, temos um bom desenvolvimento cognitivo e tudo, mas a gente sai de casa, é muito estímulo, é muito complexo. Gil, querida. Nossa, não tem noção. Então a gente sofre demais quando a gente sai de casa, quando a gente tem que fazer qualquer coisa assim, porque é muito. Eu, por exemplo, gente, as pessoas para me convidar para casamento, as pessoas têm que me colocar como madrinha, porque sabem que eu não vou pro casamento. Eu não vou. Eu não tenho esse negócio com festa de casamento, é muito difícil. E aí eu só vou se eu for convidada como... assim, é normal pessoas com autismo usarem fraldas? Vamos lá, vamos tentar entender. Eu vou contextualizar a sua pergunta para poder responder, tá bom, gente? Vamos lá entender que o autismo é uma condição de neurodesenvolvimento e por ser uma questão de neurodesenvolvimento, a gente tem um cérebro atípico em várias questões, em várias conexões e tudo. E aí, existe toda uma estrutura para que você consiga ter controle, por exemplo, dos seus esfíncteres. Então, quando a gente está fazendo, tem uma questão comportamental, lógico, e a questão fisiológica, e tudo é uma coisa só, tá? Falar que tudo tá envolvido. Vamos lá, quando é bebezinho, não tem tanto esse controle, né? Deu vontade de fazer, faz xixi ali na fraldinha. Aí, conforme a gente vai tirando a fraldinha, a gente vai começando a usar o vaso, nós temos uma questão comportamental de começar a aprender a segurar o xixi e só faz quando estiver ali no vaso. Esse controle, primeiro que a gente tem que ter o entendimento de que só pode fazer no vaso, é porque meu banheiro tá ali, tá? Por isso que eu tô apontando. A gente tem que ter esse entendimento que eu só posso fazer no vaso. Então, assim, tem toda a questão dessa ideação, de planejar. Eu vou segurar aqui e só vou fazer no vaso. Então, tem toda essa questão. A questão, por exemplo, sobre a fralda é justamente isso. Então, alguns não conseguem fazer essa parte. E alguns não conseguem ter o controle fisiológico mesmo. Isso daí vai dar muito problema.
Então, contextualizando sua pergunta, alguns autistas talvez tenham que usar fralda pro resto da vida. É uma parcela pequena, não é uma parcela grande do grupo, mas talvez. O Aquiles, por exemplo, até hoje a gente não conseguiu fazer o desfraude, porque o Aquiles ele tem muito escape. É muito, muito complicado. Aqui, ó, pergunta muito interessante, Dani. Eu fiz xixi na cama até os 10 anos e nunca me liguei nisso. E é justamente isso, tem essa questão eu também tinha muito escape, muito. Eu tive muito escape quando era pequena e fazia parte da rotina de casa isso. Mas com o tempo, no caso, eu e a Ju, nós conseguimos trabalhar isso. Mas é parte. A pergunta aqui sobre sexo feminino. No autismo feminino existe alguma confusão sobre sexualidade? Essa pergunta é muito boa. Tem uma pesquisa que é recente até, acho que foi até o Paulo ele publicou esses dias num post dele que dentro do grupo não foi um vídeo, acho que foi um vídeo. Dentro desse público, né, dos autistas, né, existe uma porcentagem maior de questão, não é confusão sexual, tá, gente? Deixar claro, não é confusão sexual, mas uma parcela, isso daí não é nada de confusão, é uma questão sexual e pronto. De pessoas que têm interesse por mais de um sexo, enfim, por homens, por mulheres, mulheres por mulheres, então existe um percentual maior nesse grupo. É uma pesquisa bem interessante, eu recomendo que você vá no canal dele, é um vídeo bem interessante. Então tem, mas não é confusão, tá? A gente, assim, a pessoa não fica confusa de, eu não sei, não é isso. É simplesmente uma questão que vai muito além. Eu não entro muito nesse papo, mas tem pessoas que eu recomendo muito você conhecer. É a Tabata, que é do mundo atípico. Que mais? A Poliana também. A Poliana é fantástica também. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Até mais ou menos os meus 13, 14 anos, eu não fazia ideia, sabe? Eu ficava olhando assim as minhas amigas falando que gostava de menino, algumas gostavam de menina, e eu ficava me perguntando, gente, eu gosto de quê? E olha que eu menstruei cedo. E aí eu me apaixonei pro meu moço bonito, eu tive um namorado antes do Elias, mas assim, pra mim isso tudo foi tão natural, gente. Então, assim, da mesma forma, se eu gostasse de menina, eu nunca... Se eu falasse, eu me apaixonei por uma moça, alguma coisa, pra mim isso é irrelevante. Isso, sei lá, o importante é que a pessoa se sinta bem, que a pessoa se sinta amada, feliz, acolhida, e é tudo de bom. E aí eu recomendo que você conheça a Tabata e conheça a Polly, que elas falam sobre tudo isso com muito mais propriedade do que eu, e assista o vídeo do Paulo, que ele vai explicar mais sobre isso. Aqui, a Ju falou sobre o desfraude, meu filho aqui, ó, também falou sobre a fralda. Então depende de autista para autista, cada autista vai ser difícil. A Ju aqui, eu só fui beijar na boca depois dos 16 anos. A gente gosta de pessoas, exatamente, a gente gosta de pessoas. É uma coisa que vai muito além, assim, tá? Gostar, se relacionar a pessoas. E eu achei uma pessoinha que eu me conecto totalmente, que é o meu moço bonito, que não tá aqui. Não sei pra onde ele foi. Sumiu, fugiu. O moço bonito fugiu. E aí é isso, gente. Isso que importa mesmo. É ser feliz. O que importa é ser feliz, porque, gente, felicidade é difícil demais. Tá difícil de ser feliz nesse mundo. Tô preocupada com a escola. Ano que vem ele tem 2 anos. Tem que se preocupar mesmo.
tem que se preocupar porque a escola é difícil, é muito difícil essa fase da escola. Tô com problemas no desfraude de 4 anos e gosto de pessoas. Isso é ótimo. Gente, assim, o desfraude do Aquiles está sendo um desafio imenso, imenso, porque justamente ele tem esses escapes. Existem muitas técnicas onde você vai tabelando como a criança tá. Uma coisa que é muito legal para usar no desfraude, gente, na verdade, eu acho que é uma ferramenta de vida que qualquer pai que queira ajudar na intervenção do seu filho é bom. Um contador. Isso daqui vai te ajudar. Isso daqui é baratinho, gente. Eu comprei, acho que foi no Mercado Livre. Eu comprei uma caixa com bando, na verdade. É 20 reais, 20, 30 reais você compra um desse. E aí, o que você faz? Você vai andar com isso daqui, ó. Eu gosto de ter 2. Um para escape e eu conto quantas vezes eu levo ele ao banheiro. No caso do Aquiles, gente, eu tentei adaptar privada, tentei um bando. Aqui em casa tem vários, ele não aceita de jeito nenhum. Então, eu tenho 2 contadores. Eu tenho muito mais que isso, né? Mas são 2. Você coloca para quantas tentativas você tá fazendo. Então, você vai colocar um cronômetro para colocar de tanto em tanto tempo na privadinha. E o outro, você conta o número de escapes. Ou você também pode fazer a quantidade de vezes que ele fez xixi mesmo na privadinha. Então, você pode ir pelo escape. O Aquiles, eu faço escape. Eu faço escape justamente por ele ter essa questão. E aí, você vai fazendo essas 2 contagens. O contador ajuda bastante. Gente, então é isso. Eu preciso tomar banho. O banho me espera. O meu chuveirinho aqui, ó. Estou precisando tomar o meu banho. Não, eu estou de top de academia. Estava aqui no meu pula-pula aqui, malhando. E é isso. Tem uns bonecos que usam privada para estimular. O desenho Cocomelon também ajuda. É um vídeo bem legal de desfraude. Que legal! Gente, ó, pega a dica. Já tira print aqui que a Darlene Azevedo tá dando. Que bacana, Darlene. Muito bom, legal. Eu vi uma vez que eu achei tão legal. Foi uma TO, que ela tem uma mini privadinha. Eu não lembro qual é essa TO. Ela tinha uma mini privadinha onde ela ia colocando, fazia os cocozinhos e a criança ia jogando na mini privadinha. Eu achei aquele negócio máximo. Eu tenho que fazer isso com a Aquiles. Amanhã eu faço isso. Eu vou pegar uma massinha pra gente jogar na privadinha. É o máximo isso. Gente, então é isso. Bom descanso pra vocês. Vou tomar meu banho, dormir, que amanhã o dia reserva, gente. Que bom, né? Amanhã é um novo dia. Quer dizer que é uma nova chance. Eu adoro isso. Beijo pra vocês. Tudo de bom.